uma divergência muito grande de pessoas que procuram entender que essas vertentes não podem ser as mesmas, entendendo que satanismo, luciferianismo é como água e azeite, que não pode se misturar. A outros acreditam que podem se misturar, mas criam várias teorias, que Satã é pai de Lúcifer, que Satã é irmão de Lúcifer, que Lúcifer é um Anunnaki, e assim como há também teorias de que acabam lidando com muita guerra, achando que Satã, Deus, são inimigos mortais que estão preocupados o tempo todo em um destruir o outro, fazendo um cristianismo ao contrário. Existem várias formas de pensar luciferianismo e satanismo. Existe o luciferianismo das pessoas que cultuam Lúcifer como entidade, como divindade, e apenas associam como Lúcifer, estrela do amanhecer, o planeta Vênus, o anjo caído, mas ficam apenas neste conceito de título, já vou explicar. Assim como a maioria das pessoas entende que Satã é um outro demônio, que Satã é uma entidade inimiga de Jeová, e por aí vai. Luciferianismo, acima de tudo, ele significa a liberdade de pensamento. Partindo do princípio que Lúcifer significa o portador da luz, então, se sou luciferiano, eu busco portar a luz. A luz é um significado para sabedoria, conhecimento, aquilo que lhe tira da ignorância, porque você sabe por onde está caminhando sem cair. E coloca em uma posição de liberdade de pensamento, de liberdade para ter a sua vida, de forma que é luciferiana, porque não se prende a nenhum dogma, sendo universalista. Não está errado, mas são formas de pensamento que não obriga o luciferiano a ser um mago, um bruxo ou uma pessoa que cultua Deus de forma ateísta. Assim como no satanismo, hoje temos o satanismo tradicional, ao qual eu cultuo, temos o satanismo teísta, ao qual sou bastante simpatizante, mas não sigo à risca, porque, novamente, eu gosto do conceito do satanismo tradicional, assim como temos também o satanismo moderno. Dentro do satanismo tradicional, cultuamos a Satã como divindade, como Deus, fazendo nossos ritos, fazendo nossas liturgias, usando elementos físicos para nos tornar mais próximo dessa divindade como conexão. Não porque Satã precisa de uma vela. Ele existiu há milhões de anos antes do planeta Terra. Então, sendo o Sol uma criação como ele, o que significa uma vela? Nada. Os elementos que colocamos no altar satanista ou em um altar de magia luciferiana não são para a divindade porque ela precisa, mas são para nos conectar à divindade e mostrar para ela o que nós precisamos. Então, quando acendemos uma vela, é porque buscamos a luz para nós, é porque buscamos a luz para os nossos caminhos. Quando acendemos o incenso, queremos que as nossas palavras, como o aroma do incenso, cheguem ao Altíssimo, trono de Satã, em Tamiel, no topo da árvore quilofática, para que ele ouça as nossas palavras. Quando fazemos oferendas com frutas, com carne crua, alguns com libações de sangue, é porque queremos ofertar a nossa dor, o nosso sangue, em alguns casos, para mostrar a nossa fé, para ofertar a escuridão dentro de nós, que o sangue carrega a nossa escuridão, carrega os nossos medos, carrega os nossos pensamentos ocultos. Queremos ofertar as frutas, os grãos, a carne, como símbolo do que não queremos que falte na nossa mesa.
No satanismo teísta, já tem toda uma filosofia de Satã como uma divindade espiritual, não sendo necessário se prender a dogmatismos cerimoniais e nem a prática de feitiçaria antiga, como africana, como xamânica, entendendo o satanismo muito semelhante ao cristianismo, que, com base na fé, com base nas orações, podemos ser atendidos pelos nossos pedidos. No satanismo moderno, há concepções de que Satã, Lúcifer, os demônios, são frutos da nossa psique, são egrégoras, formas, pensamentos que criamos dentro de nós, e esses estereótipos são reflexos da nossa personalidade, assim como Freud fala dos sonhos, que todos os objetos, pessoas dos nossos sonhos, são reflexos do nosso eu em outros universos alternativos que confrontam a nossa ideia, a qual criamos e colocamos os nossos anseios e desejos. Eu não compartilho do satanismo moderno, porque a partir do momento que todos os demônios, todos os deuses são criações do nosso pensamento, quem nos criou, quem estava antes de nós, se o primeiro de nós não estava presente na Terra para criar a eles. Então acaba deixando uma grande lacuna vazia que torna muito mais fácil trazer um ateísmo do que uma funcionalidade para o satanismo moderno, mas respeitando, lógico, o pensamento do satanismo moderno. Satã é Lúcifer. Sim. Quem faz um ritual para Lúcifer, quem faz um ritual para Satã, percebe que a energia é a mesma. Só que Satã, assim como nós temos no judaísmo, como um termo para acusador, promotor de sentença, que acusa, também Satanás para adversário, diabolos, que se torna diabo no diminutivo, no português, na gíria, para opositor, inclusive um dos nomes de Astaroth. Temos no sânscrito a origem da palavra Satã, Satanama, como tradução para verdade eterna, aquele que traz o conhecimento. Tanto que, de fato, Lúcifer, Lux Ferris, Heliel, significa aquele que porta a luz. Contraparte de Lucifus e Rofocale, aquele que foge à luz, porque escolhe as trevas. Temos até passagem no Torá, se não me engano, no livro de Ezequiel, que fala que Lúcifer porta uma luz diferente da luz de Deus, dando o entendimento que Lúcifer vem de um outro universo ao qual ele recebeu a luz anterior a Deus. Independente disso, temos que entender que Lúcifer é um título, assim como imperador. A pessoa está imperador, ela está rei, está numa posição. Assim como Satã, aquela divindade, ela está Satã, ela está numa posição de hierarquia, não sendo apenas uma entidade. Tanto que eu vejo esta versão de Satã, como fala em Isaías 45, versículo 7. Eu sou o Deus que cria a luz e as trevas, eu faço o bem e o mal, eu faço todas as coisas. Mostrando que Deus, Metatron, na linguagem angelical, independente de Yod, Hel, Vahé, também se torna, e Atabaoth se torna o Deus do caos, se torna o Deus da guerra, como é visto em muitas formas do Torá. Isso porque o demiurgo, ele teve sempre uma posição muito forte de querer se sobressair sobre os outros deuses. Mas isso vai ser assunto para outro Demistificando. Então, Deus, Satã, pode ser a mesma entidade com duas faces. Mas e Lúcifer? Não existe? Lúcifer, em seus vários arquétipos de acordo com as culturas, como temos no hinduísmo, Shiva, como temos na esfera nórdica, Loki, como temos também dentro da esfera angelical, preferencial, dentro de todo o contexto da demolatria, como Samael, também conhecido como Azazel, se torna o anjo que rege Zevurá, na árvore da vida, e que rege Tamiel, na árvore quilofótica, como anjo caído, aquele que não aceitou as ordens, que não aceitou o plano demiúrgico para sua construção e seu idealismo no universo, onde queria não só colocar todos os seres humanos como escravos, servidores da vontade dele, mas também todos os outros deuses
abaixo da sua vontade, se colocando como o Senhor dos Elohim, o Senhor dos deuses. Então, Samael se torna Satã também. Como Lilith, por se tornar opositora, por não aceitar ser submissa a um ser criado do barro como ela, como temos na parábola de Adão, tudo isso são parábolas, ela se torna Lilith Satã, Lilith a opositora também. Assim como Baal, temos Baal, Moloque, Baal, rei, como faceta, irmã gêmea de Samael, quando estudamos a árvore quilofótica, como também Moloque, Satã, então, recebendo esse título, o que deixa muito claro que existe vários Satã, vários títulos, porque é um estado de ser do espírito. No próprio Grimório Verum, quando você lê as imprecações para Lúcifer, está lá o nome Lúcifer entre os nomes que você cita para invocar Lúcifer. Quando você vai fazer a invocação de Baal-Zebu, citando seus vários nomes, temos também lá o nome Lúcifer entre os nomes de Baal-Zebu, fazendo a invocação para Lúcifer. Mas não estamos chamando Baal-Zebu? Sim, mas Baal-Zebu, como Senhor dos ares, que corresponde à sabedoria antiga e eterna, como Senhor do tempo, Senhor dos relojoeiros, Senhor da agricultura, Senhor sobre os exércitos, Senhor que traz o conhecimento automaticamente, ele também, Beelzebu, ali ele se apresenta no estado de portador de luz, da luz, se apresenta também em um estado luciférico. Então, é muito importante entender que luciferianismo e satanismo podem se casar como formas de vertente, mas acontece que muitos satanistas, a maioria, e sou extremamente atacado por isso, não aceitam que um satanista siga o caminho do meio. Então, preferem entender que Satã está sempre em guerra com Yod Helvahe, e esta guerra cósmica é o que permite a ideia que o satanismo anticósmico tem que destruir a árvore da vida, tem que acabar com a árvore da vida, incendiar a árvore da vida, e assim o caos tomar conta de todo o universo, de forma que o satanismo anticósmico, ao desfazer o cosmos, se levarmos por essa premissa, tudo acabará. Inclusive, nós mesmos, como espírito, não teremos a eternidade. Porque se o anticósmico dissolver o cósmico, retornaremos ao Ain, ao vazio, ao vácuo. E, na verdade, o satanismo anticósmico, ele trabalha junto com o cosmo para manter um equilíbrio e uma reestruturação e uma renovação. Assim como a nossa matéria. A nossa matéria foi criada pelo cosmos para que possamos ter vida, para que possamos ter a materialidade temporária neste plano. Mas, automaticamente, estamos todo o tempo sofrendo ações do anticósmico que nos levam à matéria escura, ao estado de putrefação, ao estado de envelhecimento que não conseguimos retardar com nenhuma magia. Nenhum de nós consegue vencer Cronos, o deus do tempo que rege Saturno. Então, este processo anticósmico, ele se torna necessário para que entendemos que a materialidade é um processo temporário, uma oportunidade, um momento de aprendizagem, de maturidade, de ter uma participação neste plano, de evoluir e para passar para outras fases, para outras dimensões. Porque tudo que é feito é aprimorado, é reconstruído, é reestruturado, passa pelo fogo. Por isso que o cosmo cria e o anticósmico destrói para reestruturar, para refazer, e assim o sumbo ir se tornando ouro em um processo de aprimoramento espiritual. Então, eu não vejo divergência entre satanismo e luciferianismo. O luciferianismo traz a sabedoria para que o satanismo leve-nos a um processo de evolução, de autoidentificação com Satã. Mas alguns entendem que não, que Satã tem que destruir o seu criador, e o seu criador tem que destruir Sofia, Leviatã, que a gerou, e por aí adiante essa guerra não teria fim nunca, ficando realmente uma representatividade de um cristianismo invertido, que acaba não auxiliando, porque o que o ser humano quer é ser feliz.
O sentido da vida que o ser humano busca é ter realização, é ter felicidade, é ter prazer. E não viver sempre batalhas fazendo outras pessoas sofrer ou tendo sofrimento. Mas as personalidades humanas acabam criando teorias e formas diferentes de se manifestar aos deuses. Por isso, muitas vezes, a ciência dos homens, as teorias dos homens, para os deuses são loucuras. Os homens procuram, os antigos magistas, escrever vários e vários grimórios, várias e várias tentativas, e nenhum conseguiu chegar ao sistema perfeito. Apenas o que melhor se adaptou ou a melhor linguagem que usou para ser entendido pelos deuses. E procuram se prender em detalhes, em atos, em escritas, apenas para poder tentar decifrar a comunicação com os deuses. Mas, às vezes, o simples é tão simples que acaba sendo complicado porque o ser humano não quer que o simples seja fácil. Ele entende que tem que ser complicado para dar certo. E mesmo que é mais simples, por trás dessa natureza, dessa anatomia oculta, é tão complexo e é essa complexidade que traz a perfeição. E trazendo um pouco de esclarecimento, então, sobre luciferianismo e satanismo, entendendo que há diferentes vertentes de pensamento. A questão não é trazer o ideal, não é trazer a melhor, mas as pessoas buscam o que melhor lhe corresponde, o que melhor lhe faz sentir bem. Mas eu vejo muitos satanistas pregando um satanismo como estado de revolta de si mesmo, como uma forma de dizer: eu tenho um problema e o meu problema tem que ser a justificativa do que eu estou fazendo, do que entender o satanismo como um processo de buscar ao Deus, Satã, a forma de se corrigir e entender como que ele pode melhorar, como que ele pode evoluir, como que ele pode se tornar Lúcifer, porque busca a sabedoria e vencer a ignorância, que é o grande mal da humanidade. O motivo pelo qual situações de política, igrejas, religiões tomaram conta da humanidade é porque as pessoas não buscam conhecimento, porque as pessoas têm medo. E a maior dádiva do luciferianismo é trazer conhecimento. A maior dádiva do satanismo é aprender a enfrentar os seus medos, principalmente o medo da morte, de saber que todos têm a oportunidade de buscar a eternidade, já que os deuses são eternos. Que fomos feitos à imagem e semelhança de muitos deuses, e não de apenas um Deus. Um grande abraço mágico a todos.